Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos ao último capítulo do livro do profeta Daniel, capítulo 12, e eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco desse estudo. Ao longo dessas semanas temos estado aqui com um time muito especial de convidados, aqui no Serviço em São Paulo, participando desses estudos do profeta Daniel. E hoje chegamos a um ponto que é o clímax do livro. Vamos aprender no capítulo 12 sobre um tempo de angústia sem precedentes. Ao mesmo tempo que o livro de Daniel fala para nós de um tempo de grande prova que está à nossa frente, ele também nos enche de esperança e nos dá a certeza de que o povo de Deus será guardado e protegido pelo próprio Cristo. Para começar nosso estudo, vamos orar mais uma vez e pedirmos a bênção de Deus para o estudo de hoje. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença e termos a oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos abençoe agora, que o Divino Espírito Santo se faça presente e que nós compreendamos as verdades que o Senhor deixou para nós nesse extraordinário livro do profeta Daniel. É a nossa oração, em nome e por amor de Cristo. Amém. Pois bem, estamos prontos para mais um estudo e Daniel 12, como já vimos em outras semanas, esse capítulo trata dos últimos eventos da história humana antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Então vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, e vamos permitir então que a profecia nos mostre os eventos que terão lugar daqui para frente. Daniel capítulo 12 começa com a seguinte sentença: o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês nesse verso é que Daniel fala de um tempo de angústia. Miguel, grande príncipe, que é um título de Cristo, ele vai se levantar para proteger o seu povo no tempo de angústia. Então, não precisamos temer o tempo de angústia que diante de nós está, porque antes que a angústia se levante, quem é que se levanta? Miguel. Antes que a angústia chegue, quem é que já está do nosso lado? Miguel. Então nós não precisamos temer. Agora, quando Daniel fala de um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra, ele está falando de uma angústia que certamente será maior do que a vivida pelos cristãos quando da destruição de Jerusalém no ano 70. E se vocês lembram bem dos acontecimentos da destruição de Jerusalém do ano 70, foi um tempo de terrível crise para o povo de Deus. A fome chegou a tal ponto que algumas mães cozinharam seus filhos para comer, para não morrer de fome. Você consegue imaginar uma cena assim? E se formos para a Idade Média, quando durante 1260 anos os cristãos foram perseguidos e mortos, levados para os calabouços, instrumentos de tortura e tantas outras coisas. O profeta está dizendo: chegará um tempo de uma crise maior do que todas essas. De que crise o profeta está falando? Olha a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 30, leia comigo, Jeremias capítulo 30, vamos ler os versos 6 e 7. Jeremias vai dar alguns detalhes desta crise. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com a mão na cintura, como a que está dando à luz,
E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livra dela. Jeremias chama esse tempo de angústia de o tempo de angústia de Jacó. E quando você vai para o livro do Gênesis, nós não vamos olhar todos os detalhes agora, mas em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, você vai encontrar a partir do capítulo 33, a experiência de Jacó no encontro com Esaú. Jacó havia enganado seu irmão Esaú, e agora Jacó descobre que o seu irmão está vindo com 400 soldados atrás dele. E esse momento, esse clima que Jacó vive antes da chegada do seu irmão, é um tempo de angústia. E Jeremias vai usar esse incidente de Gênesis 33 em diante para falar justamente desse tempo que nós teremos no futuro. Vamos ver um outro detalhe. O que é que angustiou Jacó nessa experiência? Alguns fatores. Primeiro, ele temia perder sua vida, porque havia enganado seu irmão. Segundo, ele temia por sua família, porque estava com ele suas duas esposas, Raquel e Lia, e todos os filhos. Então, esses temores amedrontavam sua alma. Terceiro, será que ele obteria o perdão do seu irmão? Será que Deus o perdoara por ter enganado seu irmão? Roubado dele o direito de primogenitura? Esta mesma angústia que Jacó vivenciou nesse dia, ela é aplicada agora para o tempo do fim. A Bíblia dá alguns detalhes a mais e eu queria que você partilhasse agora de um diagrama profético para entendermos quais serão os eventos daqui para frente envolvendo essa angústia de Jacó. Aqui está a nossa linha do tempo. Aqui estamos nós, hoje, eu e você. Vamos colocar aqui um evento que nós vamos chamar de o fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica. Mas o que significa essa expressão? Essa expressão fala de um momento na história do mundo em que vai deixar de haver oportunidade de salvação. A este momento, nós costumamos chamar o fechamento da porta da graça. Ou seja, não há mais oportunidades de salvação. Essa expressão, ela pode ter sido tomada, por exemplo, de quando Jesus contou a parábola das 10 virgens. Quando as 5 nécias chegaram, porque elas não tinham azeite, a porta já estava fechada. Não poderia haver salvação, porque a porta estava fechada. Então, há um momento na história em que essa porta vai se fechar. E quem estiver salvo estará salvo, e quem estiver perdido estará perdido. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22, e olhe para o verso 11, que é um dos versos que confirma essa ideia que eu estou apresentando para vocês. Apocalipse 22, olha para o verso 11. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. A isso chamamos o fechamento da porta da graça. Volta algumas páginas para Apocalipse capítulo 15. Olha para o versículo 8. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui fala do momento em que Jesus sai do santuário. Se Jesus é nosso advogado no santuário, nosso sumo sacerdote, quando eu peco, eu confesso o meu pecado a Ele,
e ele me perdoa. Mas se ele sair do santuário, ele deixa de ser advogado. E se ele não estiver no santuário, não há mais perdão de pecados. Porque Jesus, quando sair do santuário, ele já sairá para derramar 7 pragas sobre a terra e depois voltar para buscar os salvos. Porque as pragas só atingirão aos ímpios. Está claro esse ponto aqui? Haverá um momento histórico em que a porta da graça vai se fechar. Deus tem esse dia marcado. Ele não está revelado na palavra, mas Deus tem esse dia marcado. Esse dia pode ser antecipado para algum ser humano? Pode, por 2 circunstâncias. Alguém pode ter a sua salvação definida ou perdição definida antes desse momento, só mediante 2 eventos. Primeiro deles, a morte. Quando alguém morre, ele morre salvo ou morre perdido. Ninguém morre para depois decidir o que fazer. Ninguém morre para depois ressuscitar e ver se tem chance. Não. Quando alguém morre no exato momento da morte, o seu caso foi decidido. Ele vai morrer salvo ou vai morrer perdido. E você que está me assistindo em casa, essa ideia de que você vai morrer, vai ressuscitar, se encarnar, ter uma segunda chance, são estratégias do diabo. Quando uma pessoa morre, diz a Bíblia, acabou a chance de salvação para ela. Se ela já está salva, ela vai morrer salva, é claro. Mas se ela está perdida, ela vai morrer perdida. Então a morte sela o destino da pessoa, ou para a salvação, ou para a perdição. Então, quando alguém morre, ele morre salvo ou perdido, e talvez não chegue nesse ponto na história. Um outro detalhe, qual é o outro evento que pode antecipar esse momento? Quem sabe? Jesus falou dele? Não, porque a pregação do Evangelho você vai descobrir hoje que ele está próximo a esse evento, mas enquanto o Evangelho for pregado, ainda a porta está aberta. O Evangelho está sendo pregado porque a porta está aberta. Senão não faria sentido pregar o Evangelho. Jesus disse assim: se vocês blasfemarem contra o Filho, vocês serão perdoados. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês não serão perdoados. Há na Bíblia um pecado imperdoável. E qual é esse pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo selou a sua perdição. Então, há 2 eventos que podem antecipar esse momento: ou a minha morte, ou se eu pecar contra o Espírito Santo. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, e o que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia é clara em dizer que para quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a Bíblia não dá assim, não consegue dar uma clareza, ou a gente não consegue explicar, algumas denominações até não conseguem explicar o que seria esse pecado contra o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você nunca trabalhou numa roça com enxada. E um dia você é levado a trabalhar com enxada na roça. O primeiro dia que você trabalha com enxada o dia inteiro, as suas mãos vão fazer calo, vão doer muito. Você vai um segundo dia, os calos vão aumentar. Você vai um terceiro dia, os calos vão estourar. Você continua indo, chegará um momento em que os calos vão cicatrizar e não mais vai doer. Certo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele diz para você assim: não faça isso, e você faz. Dói. Não faça isso, e você faz. Dói. Não faça isso, e você faz. Dói menos. A consciência vai cauterizando. E você vai se afastando de Cristo e se afastando por insistir no pecado, que chega a um ponto que você não mais ouve a voz dele. Como o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao arrependimento,
as pessoas só podem se arrepender pela intercessão de Cristo no nosso coração. Se eu não ouço mais a voz dele, eu pequei contra ele. Não que ele não esteja desejoso de salvar, mas agora eu não posso mais ouvi-lo. Eu me coloquei numa posição fora do alcance dele. Aí eu pequei contra o Espírito Santo e para tal pessoa não há salvação. Sim, Renata. Pastor, como é o Espírito Santo que nos concede arrependimento? Após o fechamento da porta da graça, ele vai se retirar? O Espírito Santo não vai se retirar da terra, no sentido de estar ao lado dos salvos. Quando se fechar a porta da graça, ele não mais atua no coração do ímpio, porque não há mais o que fazer, porque não há mais chance de salvação. Então o trabalho dele em convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme ensina João, é até o fechamento da porta da graça. Terminado isso, ele não vai atuar mais para convencer pecados de ninguém. Um outro detalhe, o fechamento da porta da graça é uma data que está marcada. Nós não sabemos quando será e a revelação não diz, mas ela me deu os eventos que vão antecipar esse momento, ou que vão preceder. E o primeiro evento que a Bíblia aponta, que nós teremos antes do fechamento da porta da graça, é o derramamento da chuva serôdia. Essa expressão chuva serôdia é tomada do profeta Joel. Eu não vou ter tempo para ler todas as coisas aqui, porque eu vou falar muita coisa hoje, mas o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala sobre duas chuvas que caíram na Palestina. A primeira era chamada de temporã e que servia para molhar a terra, para então ser lançado o grão. A chuva serôdia era derramada sobre a terra por ocasião do amadurecimento do grão. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, usando essa linguagem, ele vai dizer de que aquilo que eles estão vendo no Pentecostes, os discípulos pregando, é o cumprimento da profecia de Joel, de que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. Então os apóstolos, eles foram testemunhas da dispensação do Espírito Santo. O que significa isso? Cristo estava conosco, mas quando ele morre e foi para os céus, ele prometeu, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus foi e enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Então nós chamamos esse evento de Atos 2 de o derramamento da chuva temporã, a primeira chuva, porque a semente do Evangelho nasceu com a igreja primitiva que Jesus fundou sobre ele mesmo. Agora, antes que a porta da graça se feche, descerá sobre nós o poder do Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Então o poder que está prometido à igreja é muito maior do que foi no Pentecostes. O Espírito Santo descerá de forma intensa, como aguaceiros de chuva, sobre os sinceros. Para quê? Eu vou dizer para quê agora no próximo evento. Leonardo? Pastor, a respeito da profecia de Joel, quando fala que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Qual a visão do senhor a respeito desse texto? Essa seria uma profecia para os últimos dias, não? Pedro não teve uma visão, ele não recebeu o Espírito Santo e ele não teve uma visão dos lençóis com os animais, visões assim. Deus irá dar visões às pessoas. Agora essa visão não é apenas uma coisa sobrenatural, como foi no caso de Pedro. Visão aqui também se aplica a conhecimento, a discernimento. Deus vai dar sabedoria ao seu povo, para que eles saibam discernir o certo e o errado, e para que eles sejam usados como instrumentos para a pregação do Evangelho. E qual a visão do senhor a respeito dos dons espirituais dentro da igreja pentecostal hoje? Bom, eu não vou poder entrar muito nesse tema, até porque não faz parte aqui dessa sequência, mas dom espiritual, Paulo lista mais ou menos uns 30 dons. Você tem na Bíblia 3 listas de dons, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Esses dons são dados à igreja para a pregação do Evangelho e para a edificação da igreja.
Se você me perguntar sobre certos dons vistos hoje no pentecostalismo e neopentecostalismo, na minha visão, isso aí é uma confusão que procura distorcer a palavra de Deus. Por exemplo, para ser ligeiro, pegar o dom de línguas. Dom de línguas nasceu em Atos 2, ali é a primeira incidência na igreja. Se você pegar o dom de línguas em Atos 2, você vai descobrir várias coisas. Primeiro, o dom de línguas foi dado porque os discípulos não falavam a língua das pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia. E se você olhar Atos 2, você vai perceber que ali haviam 16 nações. E os discípulos falaram na língua deles. Segundo ponto, a língua que os discípulos falaram era uma língua de alguma nação, porque os indivíduos disseram assim: não são estes aí galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna? Atos 2 está dizendo que o dom de línguas é a habilidade que Deus te dá de falar uma língua materna que você nunca estudou. Por exemplo, eu me encontro com a Penha, ela fala russo, eu nunca estudei russo, eu não sei uma palavra de russo, mas Deus quer me usar para pregar para ela. Eu começo a conversar como se estivesse falando português e ela vai entender russo. Isso é dom de línguas. Agora, precisa que Deus me dê o dom de línguas para falar para vocês agora? Ou vocês estão entendendo o meu pobre português? Não estão entendendo? Não precisa dom de línguas. E por que eu tenho uma igreja cheia de gente que fala português e alguém está falando língua estranha? Que não é língua de nação nenhuma, que não é japonês, não é inglês, não é francês, não é nada. Isso é um engano para ludibriar as pessoas. Nós temos que voltar à Bíblia, porque a Bíblia prova de que dom de línguas só é dado quando há necessidade. É a possibilidade de falar uma língua materna que você nunca teve contato e você só fala quando o Espírito Santo der, porque é Ele quem distribui. E segundo Paulo, em 1 Coríntios 12, conforme lhe apraz. Não diga que na igreja todo mundo tem que ter o mesmo dom, porque é o Espírito Santo quem distribui e não somos nós. Por que a igreja receberá a chuva serôdia? Para pregação do Evangelho. Deixa eu listar aqui então 4 eventos que terão lugar antes da volta de Cristo. Chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Para quê? Para que nós pregamos o Evangelho. E aqui eu vou colocar um evento na linha profética chamado decreto dominical. O que é esse decreto dominical? Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós vamos tentar explicar alguns desses eventos com mais detalhes. Já já estaremos de volta. Ok, amigos, estamos de volta com Daniel capítulo 12. No primeiro bloco nós falamos de que existe um evento que nós chamamos de o fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. O conceito ensina que haverá um dia em que a oportunidade de salvação se fechará para todo ser humano. Antes que isso aconteça, alguns eventos terão lugar, e eu listei no primeiro bloco 4 deles. O derramamento da chuva serôdia, que é o Espírito Santo em porção dobrada, para que os crentes fiéis preguem o Evangelho, o decreto dominical, o alto clamor e a sacudidura. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o decreto dominical. Volte a sua Bíblia em Apocalipse 13. Nós estamos em Apocalipse 15. Olha aqui Apocalipse 13. Olha para o versículo 15. 16. Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não vou pôr todos os detalhes para vocês aqui, nós vamos fazer uma hora um Bíblia Fácil sobre Apocalipse, mas eu vou só adiantar para vocês. A marca da besta será a imposição de um decreto, uma imposição civil, legal, levando os habitantes da terra a santificarem o primeiro dia da semana. Nós chamamos isso de decreto dominical. Mas com base em que nós concluímos isso? O Apocalipse está falando da marca da besta, o selo da besta.
E por que eu estou dizendo que o selo da besta será a santificação do domingo? É porque o selo de Deus na Bíblia é o sábado. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, o profeta diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E Ezequiel 20, 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Emilene? Pastor, e por que está escrito nas mãos e na fronte? Qual o significado? Nas mãos, porque quem aceitar o domingo como dia santo e trabalhar no sábado, a mão na Bíblia é símbolo de trabalho e a fronte é símbolo de aceitação. Então, se eu creio no domingo como um dia sagrado e trabalho no sábado, o selo foi na mão. Mas se eu creio no domingo como dia sagrado, mas não trabalho também no sábado, mas aceito o domingo, ainda que eu não trabalhe no sábado, eu não fui selado na mão, mas eu fui selado na consciência, porque eu aceitei isso. E mão é símbolo de trabalho e mente é símbolo de consciência. Certo. Então é por isso que o selo será aplicado na mão ou sobre a fronte. Penha. Pastor, a mídia fala muito sobre o chip que será instalado na mão. Como é que a gente que estuda o Apocalipse vê isso? Nós vemos como especulação. Não existe nenhum indício na profecia de que haverá um chip, um código de barra, um cartão magnético, nada disso. A profecia não revelou como será. Quando fala na mão, é símbolo de trabalho, não é sinal visível. Agora haverá um sinal visível, porque se o Apocalipse está dizendo que eu não vou poder comprar e nem vender, e alguém no supermercado para me barrar, ele vai ter que saber que eu sou um guardador do sábado. Ele vai para vender para mim, ele vai saber que eu sou um guardador do domingo. E como que ele vai saber? Vai ter que ter alguma coisa visível. O que será essa coisa visível? Não está revelado. Então, tudo que falarem para vocês é mera especulação, porque não está revelado. O certo é que vai haver uma distinção. Qual será a distinção? Nós não sabemos. O que é o alto clamor, que é o próximo evento que eu coloquei aqui? Nós chamamos de alto clamor a pregação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que eu já expliquei para vocês outro dia. Apocalipse 14, 6 a 12, fala da queda de Babilônia, adverte contra o sinal da besta, porque aqueles que aceitarem se perderão. Fala também do juízo de Deus que já começou em 1844, e fala também de que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, no caso falando da santificação do sábado, que é o dia que aponta a Deus como Criador, merece nossa adoração porque é Criador. E finalmente o último evento tem a ver com sacudidura. O que quer dizer esse evento sacudidura? A igreja vai ser sacudida, a igreja vai ser peneirada. E nesse processo de peneiramento, os infiéis sairão de dentro da igreja remanescente. Quem serão os infiéis? Aqueles que não aceitarem a palavra de Deus. Então, cedo ou tarde, na igreja remanescente, quem não aceita a mensagem da palavra de Deus, ele vai acabar saindo. Jesus falou sobre isso ao falar do trigo e do joio. Estão lembrados? Jesus falou do trigo e do joio. E eles perguntaram: vamos cortar o joio que nasceu no meio do trigo? Jesus falou: não, deixe que ambos cresçam, porque na hora da colheita nós vamos separar o trigo para o celeiro e o joio para ser queimado. Então, esta ilustração que Cristo deu fala do momento em que Ele mesmo vai separar de dentro da igreja os fiéis dos infiéis. E finalmente os infiéis não resistirão à pura verdade da palavra de Deus e nem os conselhos que Deus aqui nos dá. Pois bem, todos esses eventos terão lugar antes que termine a graça para a humanidade. É por isso que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os crentes sinceros para eles pregarem todas as verdades da Bíblia, e quando o mundo inteiro ouvir, vai se cumprir Mateus 24, 14, onde Jesus profetizou: e será pregado o Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então o que virá? O fim. Então, a porta da graça só se fecha
quando o Evangelho for pregado a toda criatura. O Evangelho foi pregado a toda criatura, a porta da graça se fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Uma vez fechada a porta da graça, quais serão os eventos que terão lugar? Pastor Alexandre. Pastor Arilton, nós estamos vendo até aqui que esse fechamento da porta da graça se dará no fim, onde será consumado todas as coisas. Ok. Né? Mas tem uma linha de pensamento que diz que posterior àquele arrebatamento secreto que falamos em lições passadas ali, também diz, conforme eles até declaram ali por Apocalipse 11, a partir do versículo 3, que diz: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eles pregoam aí que essas 2 testemunhas estarão pregando ali na cidade de Jerusalém, serão até queimadas, ficarão mortas, expostas na praça ali por 3 dias, após esses 3 dias ressuscitarão. E até dizem que essas 2 testemunhas, muitos atribuem a Enoque e a Elias, que são os 2 que dizem que não morreram, né? E baseado no texto em que todo homem tem que morrer uma vez, né? Toda carne é dada a morrer uma única vez. Então eles atribuem que eles voltarão para que sejam mortos, mas pregando o Evangelho, isso após esse arrebatamento secreto da igreja e no reinado ali, que acredito, daqueles 3 anos e meio posteriores do reinado do anticristo. É verdade isso? Mentira. Tudo mentira. Estratégia diabólica. Por que é estratégia diabólica? Porque se eu disser para você que você, após esse momento aqui, vai ter chance de salvação, e você vai esperar por isso e você não tem, você está perdido. Você quer estratégia melhor do diabo do que dizer para você que você pode se arrepender futuramente, depois da volta de Cristo? E outra, as 2 testemunhas de luto de Apocalipse 11 não são Elias e Enoque, é o Novo e o Velho Testamento, que foram colocadas na praça por ocasião da Revolução Francesa, quando por uma Constituição a França declarou de que não existia Deus, e queimou todas as Bíblias que havia na França. E exatamente por 3 anos e meio isso vigorou. Mas quando terminou os 3 anos e meio, chegou a Revolução. E a Revolução se mostrou funesta para a nação. E finalmente a palavra de Deus começou a ser exaltada novamente. Então isso está aplicado ao passado, ao século XIX, à Revolução Francesa. Então, e não ao futuro. Então, conforme ainda e até apregoado também que após esse arrebatamento secreto, ainda as pessoas terão chance de salvação. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia e isso é uma falácia, é claro. Sim, minha amiga. Eu observo então que existe uma união das igrejas, mesmo as igrejas protestantes, junto com a igreja romana, na tentativa de suprimir a verdade, porque no caso das igrejas protestantes, seria por falta de conhecimento ou é intencional? As 2 coisas. Tem muita gente sincera que não conhece e está iludida no erro. E tem gente que conhece e mesmo conhecendo, não quer seguir o que a Bíblia orienta, mas porque se apega à tradição, aos ritualismos da igreja. É por isso que Jesus disse em São Marcos, capítulo 7, se não me falha a memória, vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Então nós criamos um monte de invenções, um monte de coisas que a Bíblia não prega e esquecemos a pura palavra de Deus. Um outro detalhe, terminado a porta da graça, qual será o próximo evento? Nós lemos isso em Apocalipse 15. Apocalipse 15, 5 a 8 diz que quando Cristo sai do santuário, lá fora estão 7 anjos com 7 taças. Ele enche as 7 taças e elas vêm para ser derramadas sobre a terra. Aí estão as 7 pragas, que serão derramadas sobre quem? Sobre os ímpios, porque aqui, antes da porta da graça se fechar, Deus selou o seu povo. Os salvos já estão selados e protegidos. Então as pragas cairão apenas sobre os ímpios, e serão 7 pragas. No decorrer dessas pragas, sairá um decreto de morte, que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse,
como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui está o decreto de morte. Esse decreto de morte será expedido pelas autoridades civis contra os filhos de Deus, que não aceitaram o decreto dominical, que não se uniram no movimento ecumênico. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas o ecumenismo é profético. Ele vai acontecer, as igrejas vão se unir, mas o povo de Deus não se unirá nesse movimento. Sabe por que não? Porque o ecumenismo vai se unir, mas não vai voltar para a Bíblia. O ecumenismo vai acontecer, mas não é um retorno à Bíblia, é um afastamento da Bíblia, porque esse movimento ecumênico não vai crer e pregar como está na palavra. Durante as 7 pragas do decreto de morte, então teremos a angústia de Jacó. O que será essa angústia de Jacó? Será uma angústia que os salvos viverão. Mas pastor, eles já não estão salvos? Estão, porque a porta da graça se fechou. Mas eles não sabem que eles estão salvos. Como é que eles saberão que eles estão salvos? Eles não sabem. Então a angústia de Jacó nos salvos será provocada por alguns elementos, assim como para Jacó, lá em Gênesis 33. O fato de saber que há um decreto de morte que ameaça você, vai te angustiar. O fato de saber aonde estão os teus familiares, qual será o destino deles nesses eventos finais da história. Então, estas coisas, a incerteza de salvação, porque você não sabe se está salvo ou se está perdido, estas coisas provocarão nos salvos uma angústia. E, finalmente, um último evento que eu queria mencionar, que será o livramento dos salvos. E quando se dará o livramento dos salvos? Na segunda vinda de Cristo. Então entenda aqui esse gráfico. Nós temos o fechamento da porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Fechada a porta da graça, nós teremos alguns eventos antes que Jesus volte. E quando Jesus voltar, ele volta para livrar os salvos que estavam oprimidos pela angústia e trazer o castigo para os ímpios que perseguiam aos salvos. Então, Jesus volta aqui, mas na volta dele já está decidido bem antes quem está salvo e quem está perdido. A partir da volta dele, vai se inaugurar um período de 1000 anos, quando Jesus levará os salvos para o céu, e lá eles morarão com Cristo 1000 anos. É o que diz Apocalipse capítulo 20, versos 4 em diante. Depois de reinar 1000 anos no céu com os salvos, e a terra desolada e vazia, Cristo voltará a essa terra com a nova Jerusalém. É o que diz Apocalipse capítulo 21. Vi descer do céu a santa cidade, a nova Jerusalém. Cristo volta e com ele todos os salvos, que já passaram 1000 anos no céu, enquanto a terra estava desolada e vazia, e Satanás preso nessa terra. Preso como? Não há ninguém para tentar. Por isso ele está preso. Os salvos estão nos céus, os ímpios estão mortos. Ele vai tentar quem? Não há ninguém para tentar. E então a cidade santa desce. E quando a cidade santa pousar nessa terra, os ímpios irão ressuscitar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Olhe os últimos eventos da história humana descritos na profecia. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Satanás é solto e destruído. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que Satanás foi solto? Olha para o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem o quê? 1000 anos. Esse restante aqui são os ímpios. Completados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Agora Satanás foi solto. Por quê? Porque ele tem a quem tentar. E o que diz agora o verso 8? Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e o quê? Pronto, acabou o pecado.
acabou Satanás, acabou o ímpio, e a partir desse momento nós teremos a eternidade à nossa frente. É isso que a profecia revela para nós. Você que está em casa, conseguiu acompanhar? Difícil, né? Está difícil. Tanta informação com tão pouco tempo. Mas esse programa tem o objetivo de suscitar a sua curiosidade, para que você comece a pensar nessas coisas. Quem tinha uma pergunta aqui? Pastor, após Leonardo. o fechamento da porta da graça, os salvos continuarão aqui na terra? E se sim, e se porventura eles pecarem? Os salvos continuarão na terra até que momento? A volta de Jesus. Até a volta de Jesus, porque Paulo disse assim em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando a trombeta for tocada, descerá dos céus. Os salvos em Cristo que estavam mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Depois nós seremos levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu antes da hora. Essa história de que morre e vai para o céu, isso é mentira diabólica. Quem morre está na terra, assim como está na terra Adão, o primeiro pai da humanidade. Quem morre está sepultado, não tem ninguém no céu. Quem está no céu é o que a Bíblia diz que está. Moisés, Elias, Enoque, esses estão. A Bíblia diz que está. Os demais estão sepultados. E quando é que os salvos irão para o céu? Somente quando Cristo voltar, porque Ele volta para buscar. Não foi isso que Ele falou em João 14, 1 a 3? Eu vou para a casa de meu Pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vai vir buscar. Ninguém vai para o céu sozinho, não. Isso é impossível. Ele tem que vir buscar. Agora você tinha uma outra pergunta, né? Se porventura algum salvo pecar durante esse período? Quando se fechar a porta da graça, os salvos não sabem que eles estão salvos, mas eles receberam o selo de Deus, o selo da obediência. E durante esse tempo de provação, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, eles viverão sem pecar. E aqui chegamos ao ponto-chave de uma questão. Se eles já estão salvos, por que a angústia de Jacó? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Era a sua pergunta? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Então, entender a angústia de Jacó é crucial, porque ela responde a essa pergunta. E por que é que Deus está provando pessoas que já estão seladas e salvas? Quando é que Jesus sai do santuário? É aqui que ele sai do santuário? Quando é que Jesus deixa o santuário? É aqui na volta dele? Não. Ele deixa o santuário quando o quê? Quando se fecha a porta da graça, porque o primeiro evento que nós vamos testemunhar depois do fechamento da porta da graça serão as 7 pragas. Se Jesus saiu do santuário nesse momento, quem é que pode interceder pelo pecador agora? Ninguém mais. Ele não está mais no santuário. Então, deste momento até a volta dele, e nós não sabemos quanto tempo levarão esses eventos, os salvos selados viverão um período de tempo na face da terra sem pecar. Eles não têm intercessor no santuário para perdoá-los caso pecassem, mas eles não irão pecar. E esses salvos, nesse período, o Apocalipse 14 e o Apocalipse 7 os chama de 144 mil. Quem são os 144 mil? Todos os salvos vivos quando se fecha a porta da graça. E eles passarão pelo período da angústia de Jacó sem pecar. Eles não foram glorificados ainda, porque a glorificação do corpo, ela só acontece na segunda vinda. Mas eles viverão um período de tempo sem pecar. E por que eles passarão por isso e viverão um tempo sem pecar? Porque por toda a eternidade, os 144 mil serão a comitiva especial de Cristo. O Apocalipse declara
de que aonde quer que Jesus for, os 144 mil estarão com ele. E por que estarão com ele? Porque eles são a prova viva de que a lei de Deus poderia ser guardada e de que o diabo estava errado quando disse que a lei de Deus não pode ser observada. Você entendeu? Os 144 mil é a prova viva de que a lei de Deus pode ser guardada. E Satanás é falso em suas acusações. Quando acusa a Deus de que a lei dele é injusta. A lei não é injusta. Você entende que ao longo da história humana tem havido um grande conflito entre o bem e o mal? E Daniel 12 está apontando o momento em que esse conflito está chegando ao fim. E sabe por que está chegando ao fim? Porque Jesus está próximo de voltar. E eu e você estamos no meio desse conflito. E só há um meio de escapar. O Apocalipse diz qual é esse meio. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e em face da própria morte, não amaram a vida. Só há um meio de escapar. Qual é? Entregar nossa vida a Cristo, nos apegar à palavra de Deus. Jesus está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Os eventos, como a profecia descreve, eles estão todos em andamento. E eu e você precisamos nos preparar. Pense nisso. Qual será a minha resposta a Jesus hoje? Senhor, aqui estou, entrego o meu viver, suplico o teu amor, clamo por teu poder. Vem, pois, purificar meu ser, meu coração. Eu quero te louvar em santa adoração. À direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador, com a sua
É certo que hoje nós apresentamos muita informação e talvez você ficou um pouco confuso com algumas coisas. Bem, no site do nosso programa, novotempo.com/Bíblia Fácil, você vai ter acesso a esse vídeo para assistir mais vezes se necessário. Mas o meu conselho para você é que você pegue a sua Bíblia e comece a estudá-la de forma sistemática. Você vai perceber que a profecia coloca todos os eventos que terão lugar daqui para frente. Deus não nos deixou em trevas das coisas que irão acontecer. A profecia, ela nos faz crescer em confiança na liderança de Deus e, sobretudo, na veracidade do seu livro. Que Deus o abençoe. Vamos orar para encerrar o programa e na semana que vem eu espero você para o último estudo do livro do profeta Daniel. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado por esses momentos que pudemos passar estudando a Tua Palavra. É bem verdade que muitos conceitos, quem sabe novos conceitos, chegaram aos nossos ouvidos agora. Ajuda-nos para que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Guarda-nos, Pai, em Teu amor. E que quando essa grande crise chegar sobre a humanidade, nós estejamos alicerçados na rocha que é Cristo e protegidos e guardados pelo Senhor, passaremos incólumes pelo tempo de provação. Cuida de todos nós. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Te oramos em nome de Jesus. Amém.